A paz do Senhor a todos, igreja. É com muita alegria que nós estamos dando início a esse culto, a essa live. E nós queremos que você nessa hora, querido, seja o nosso participante. Então, se você puder nessa hora reunir a sua família, reúne a sua família no nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo uma oração. E logo após, querido, nós vamos estar passando pela palavra. Viu, queridos, em nome de Jesus? Então, você é o nosso convidado especial, irmão. Não esqueça, não perca essa live nessa noite, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra no teu coração, vai atingir a tua vida, a tua família, e eu sei que Deus irá falar com você nessa hora, amém? Nós vamos estar orando, feche seus olhos em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Convide, irmão, convide seu irmão para estar junto conosco, adorando ao Senhor, ouvindo uma palavra em nome de Jesus, para que possa te alimentar, querido, a semana inteira, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Pai amado e Deus querido, nós queremos, ó Pai, te louvar nessa hora, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai. Deus esteja abençoando, ó Pai, a vida de cada um nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Atinge, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, que está do outro lado, ó Deus, ouvindo essa palavra, ó Pai, no nome de Jesus. Não deixe, ó Pai, que o inimigo venha roubar, ó Pai, saquear, ó Pai, em nome de Jesus, mas que a sua presença, ó Pai, seja poderosa, ó Pai, no nosso meio. Dai-nos, Senhor, ó Pai, mais e mais de Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Vem estar nos aquecendo, ó Pai, espiritualmente, ó Deus, pois nós precisamos, ó Deus, ouvir da Tua palavra, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, através da vida do Teu Filho, do Teu servo, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, Te louvar, ó Pai, Te agradecer, ó Pai, no nome de Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias, abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos e também desde já nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Nós vamos estar passando para a palavra. Hoje nós não teremos louvor, pois o Edilson também está ocupado, querido, então não pôde estar presente hoje, mas nós vamos ouvir a palavra nessa hora em nome de Jesus. Então convide o seu irmão, querido, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Não se esquecendo, querido, como já de costume, né? Mande seu pedido de oração, se você puder mandar seu pedido de oração, nós estaremos aqui, está eu e o William aqui já anotando seu pedido em nome de Jesus. Mande seu pedido, nós vamos estar anotando e no final nós vamos estar orando em nome de Jesus, amém? O presbítero Mauerto está com a palavra. Deus abençoe. Amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor nessa noite. Tenho certeza que para você é um motivo de muita alegria, como assim é para nós que estamos aqui, de mais um dia estarmos aqui na casa do nosso Deus, essa casa de oração, para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o qual morreu por todos nós, e nós temos essa esperança no nosso coração que um dia Ele vai voltar para nos buscar, e nós devemos estar preparados para que esse momento, né, para quando isso acontecer, seja um momento glorioso nas nossas vidas, né? E Deus nesse dia me trouxe uma palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesse momento. Ela se encontra no livro de João, capítulo de número 10, nós leremos alguns versículos, nós leremos até o versículo número 10, João, capítulo 10, verso de número 1 ao verso 10, diz assim a palavra do nosso Senhor: verdadeiramente vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama as suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E depois de conduzi-las para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles lhe dizia. E Jesus voltou e disse-lhes: verdadeiramente vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta
Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir as ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Vamos orar neste momento, pedindo para que Deus possa falar conosco, para falar com você que está na sua casa nesse momento, vendo e ouvindo essa palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te glorificar neste momento, queremos louvar o teu santo e grande nome, Senhor. Ó Pai, somos, ó Pai, o teu povo, somos os teus filhos, os teus servos, ó Pai, que nesta noite iremos entrar na tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, fale conosco, não se ausente, Senhor, ó Pai, nem um minuto sequer, Deus, ó Pai, de falar conosco, ó Pai, seja aqui nessa casa de oração, seja nos nossos lares, ó Pai, ao abrirmos a Bíblia, ao deitarmos, ó Pai, que o Senhor possa continuar falando conosco, ó Pai, não se ausente em nenhum momento de falar conosco, Pai, que o Senhor continue nos dando direção, porque nós sabemos que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor, ó Pai, tem condução para as suas ovelhas, tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, ó Pai, como diz, ó Pai, no teu Salmo, de número 23, Senhor, ó Pai, que o Senhor expressa ali através do teu servo Davi, dizendo que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta, e nos guia até, Senhor, ó Pai, esses pastos verdejantes, águas tranquilas, ó Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, fala conosco, Senhor, ó Pai, nessa noite. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como disse para os irmãos, temos que glorificar a Deus nessa noite, por essa tão rica oportunidade que Deus assim nos concede. Você que está na sua casa nesse momento, este é um texto de bastante importância para aqueles que se encontram no estado de ovelhas nesse momento, Eu sei que você um dia foi chamado para o aprisco do Senhor, você estava como ovelha desgarrada, mas um dia alguém pregou essa palavra e te apresentou o bom pastor, Seja por isso que talvez você hoje faz parte desse rebanho, desse aprisco do Senhor, E Jesus vem falando aqui com os seus discípulos, e ele diz: verdadeiramente vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Jesus ele vem tratando aqui de uma porta, ele vem falando de um aprisco, ele vem falando de ovelhas, ele vem falando de alguém que entra por outra parte, e dizendo que esse que entra por outra parte é ladrão e assaltante, Nós sabemos que esse ladrão e assaltante, muitas vezes ele procura brecha para poder entrar, ele não entra pela porta, ele sempre procura uma outra forma, de entrar, Esses são ladrão e assaltante, Me faz e me remete à memória nesse momento, o livro de Neemias, Quando Neemias ele resolve uma ordem de Deus para poder reconstruir os muros de Jerusalém que estavam caídos. Nós sabemos que nesse muro haviam 12 portas, e a primeira porta a ser edificada, quando Neemias, juntamente com o povo, reconstrói essa porta, é realmente a porta das ovelhas. Se você for lá no livro de Neemias, no capítulo número 3, o verso número 1, você vai constatar isso, E eu gostaria de ler para os irmãos, neste momento, para que você possa entender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Livro de Neemias, o capítulo número 3, o verso número 1 vai dizer assim: E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, eles o santificaram, e até a torre de Hananel. Então este é um momento muito importante para o povo de Israel, reedificar os muros, Edificar as portas. Só que nós temos que entender, amados irmãos, que toda vez que nós resolvemos reconstruir alguma coisa, que Deus nos dá uma ordem para reconstruir algumas coisas nas nossas vidas, nós temos que entender que sempre o inimigo irá se levantar contra algo que você quer reconstruir na tua vida. Você pode notar isso na tua vida, talvez que você resolve reconstruir algo, talvez quando você sente que aquilo aqui é tão importante para você, e de repente você ouve a voz de Deus e você recomeça a reconstruir alguma coisa, você vai ver que o inimigo ele começa a se levantar.
Se nós formos decorrer na Bíblia um pouquinho mais para frente, o capítulo de número 4, o versículo de número 7, nós vamos ver ali alguns se opondo à reconstrução daqueles muros. E eu vou ler para os irmãos, Neemias capítulo 4, verso número 7, diz assim: porém o saduceu, que quando Sabalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adoditas, ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erguidas, e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos. Então, toda vez, irmão, que você recebe uma ordem de Deus para reconstruir algo, porque nós sabemos que Jesus está falando aqui a respeito daqueles que sobem por outra parte, procuram uma brecha para poder entrar dentro do aprisco, que esses não são, pastor, eles são assaltantes. Na mesma forma estava o povo com Neemias, reconstruindo os muros, fechando, trapando as brechas, para que o inimigo não pudesse entrar por outro lugar. Se ele talvez quisesse entrar, seria pela porta, mas a porta, nós sabemos que a porta, ela é Jesus Cristo, e não tem como o inimigo entrar pela porta. Diz a palavra de Deus, que Neemias colocam as portas, e diante daquela porta, ele vai colocar alguns porteiros naquela porta, para que realmente quando o inimigo chegasse, aqueles porteiros conhecessem quem estava chegando. Mas o inimigo, ele é astuto, ele nunca vai entrar pela porta, porque ele sabe que a porta das ovelhas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele tenta de algumas formas achar algumas brechas, mas como aquele povo naquele momento estava reconstruindo o muro, tapando as brechas, não deixando que os inimigos entrassem por alguma porta, a palavra de Deus diz que aquele inimigo, Sambalate, Tobias e todos aqueles outros que não faziam parte do povo de Israel, e ficaram enfurecidos. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Quando nós recebemos uma ordem de Deus para reconstruir alguma coisa, muitas vezes o inimigo vai ficar enfurecido, porque ele sabe que a brecha é a única oportunidade que ele tem de entrar e fazer talvez um estrago na nossa vida. Ele sabe muito bem que se nós ousarmos em tapar todas as brechas que nós temos na nossa vida, sabe aquelas brechas muitas vezes que entram, porque nós mesmos às vezes acabamos deixando que o inimigo ache alguma brecha na nossa vida e acabe entrando. Mas eu acho maravilhoso ver isso da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vem falando sobre essas brechas, sobre o que o ladrão só pode entrar por essas brechas, o assaltante, ele não pode entrar pela porta. Nós vamos entender isso um pouco mais na frente, porque quando nós vamos ler o texto que Jesus está dizendo que ele era a porta das ovelhas. Ele é a porta. As brechas são importantes para o inimigo, porque o inimigo ele é covarde, ele não entra pela porta, ele sempre acha algum lugar para poder entrar, mas pela porta ele não entra, né? Porque na porta, Neemias ele edifica a porta e coloca na porta o porteiro. Da mesma forma, hoje nós sabemos que o porteiro é o Espírito Santo de Deus, é por isso que Jesus ele vem falando: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo seu nome, e as conduz para fora. Para que nós possamos entender o que Jesus estava falando aqui, segundo alguns estudiosos, o que era o aprisco e o que era um curral. Nós temos que entender o que é o aprisco e o que é o curral. O curral é um lugar doméstico, onde era um domicílio das ovelhas, onde o pastor preparava, né, onde as ovelhas estavam no seu cotidiano, né, elas estavam ali. E nós sabemos que a ovelha, ela come bastante, ela come muito, ela necessita de muita comida, né, e quando ela vai comendo, de repente acaba ali o pasto verdejante para ela comer, e é necessário fazer com que essa ovelha agora saia do lugar que ela esteja, e a leve para um outro local onde tem grama verdinha para ela voltar a comer até que aquele pasto volte a ter grama novamente. Isso aconteceu com Moisés no livro de Êxodo, capítulo número 3, a Bíblia diz que quando Moisés pegou as ovelhas do seu sogro Jetro e as conduz para detrás da montanha,
né? E chegando lá, tem pasto verdinho para ela, e também um momento onde Moisés tem uma grande revelação de Deus. Então, sempre é muito importante para o pastor da igreja e para as ovelhas. É muito importante para o pastor conduzir as ovelhas para um lugar onde tem grama verdinho, porque para elas isso é importante, mas terá um grande encontro com Deus. Isso é muito importante, tanto para a ovelha como o pastor, como aconteceu com Moisés, porque Moisés, quando chega lá, quando ele leva as ovelhas, que não eram deles, eram do seu sogro Jetro, mas ele leva, os conduz para de trás da montanha. As ovelhas estão seguras lá, mas ele também tem um grande encontro com Deus, né? Então, para que nós possamos entender, então, de repente acontecia isso, as ovelhas eram conduzidas, talvez, a um dia inteiro, até chegar em algum lugar. E quando elas chegavam no período da noite, alguns estudiosos dizem que eles armavam um aprisco. O que era um aprisco? Um aprisco era um lugar temporário onde as ovelhas ficavam ali, guardadas, né, dos perigos noturnos. E muitas vezes esses pastores se encontravam com outros pastores, aonde eles traziam as suas ovelhas, e entre eles era eleito um dos pastores para ser o porteiro daquele aprisco. Então, era como se fosse uma espécie de um cercado bem grande, aonde o período da noite eles colocavam as suas ovelhas ali, e não era somente um pastor, mas às vezes acontecia de muitos pastores se encontrarem no mesmo lugar, e havia um trato entre eles, segundo alguns historiadores, aonde um deles era eleito para ser o porteiro daquele aprisco. E aquele porteiro, ele tinha uma incumbência de ficar ali vigiando o tempo todo. Eu não sei se você entendeu a função desse porteiro. Se você for prestar bastante atenção, quando Jesus, ele fala da palavra do bom samaritano, ele pega e aquele samaritano que estava meio morto, ele cura suas feridas, leva ele para uma estalagem, dá a ele lá, dá algum dinheiro, alguns denários para aquele da casa, para cuidar daquele até que ele voltasse. Era mais ou menos assim. A função do porteiro era cuidar daquelas ovelhas à noite, do perigo noturno, enquanto os pastores estavam ali, e eles revezavam às vezes de turno em turno, para tomar conta daquelas ovelhas. Então é por isso que Jesus está dizendo aqui, a este o porteiro abre. Por que está dizendo isso, irmãos? Porque chegava um momento, em que era o momento das ovelhas saírem do aprisco e seguir a sua caminhada, talvez até os pastos verdejantes mais adiante. Então, a noite toda elas eram guardadas. Talvez você não está entendendo o que eu estou pregando nessa noite, mas estou dizendo para você, o porteiro Espírito Santo de Deus, ele está cuidando do aprisco do Senhor. Ele está cuidando de você, ovelha do Senhor. Eu não sei se você está machucada, você está ferida. Eu não sei o decorrer das circunstâncias da tua vida, eu não sei se você está apavorado nesse momento, com tudo que está acontecendo ao teu redor, mas saiba que você foi chamado para dentro do aprisco, você está no aprisco do Senhor, existe alguém à porta, existe alguém cuidando de você. O inimigo, quando chega diante dessa porta e ele olha para o porteiro, ele sabe que por aquela porta ele não pode entrar, porque o porteiro conhece o bom pastor. O porteiro também conhece o inimigo, ele sabe muitas vezes que o inimigo é, e você está trancado, você está guardado durante a noite, onde os perigos mais adversos se encontram, mas você está guardado. Então era isso que acontecia, para que você possa estar entendendo. As ovelhas eram protegidas, até que o pastor chegasse diante da porta e gritasse o nome das suas ovelhas. Porque o texto está dizendo, João capítulo 10, verso 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama as suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Este era o momento, quando o pastor chegava de frente àquele aprisco, e ele falava com as suas ovelhas. Eu acredito que você talvez já tenha visto aí no YouTube, na internet, o momento quando um pastor chega diante de um curral onde tem bastante ovelhas. Eu acredito que você já tenha visto isso. E ele começa a falar algumas palavras para aquela ovelha. E é impressionante. De repente entra outra pessoa no cenário, tenta imitar o pastor, tenta falar as mesmas coisas, e aquelas ovelhas parece que não dão bola, parece que não ouvem, ou parece que estão ali. Mas quando o verdadeiro pastor chega e fala as suas palavras, as suas ovelhas ouvem a sua voz.
e no mesmo instante elas saem da onde elas estão e elas se deparam de frente do pastor, porque o pastor vai agora conduzi-las a passos verdejantes, vai agora levá-las a passos verdejantes. Ainda vai chegar esse dia, para você que me ouve, você está num grande aprisco do Senhor, o Espírito Santo é quem toma conta de nós, e vai chegar o grande dia que o pastor chegará aqui nessa terra, virá de cima nas nuvens e chamará você pelo teu nome, e você que adora ouvir a voz do bom pastor, ouvirá a voz dele, não ficará confundido, porque há tantas e tantas ovelhas nos dias de hoje que já não conhecem mais a voz do seu pastor, já estão confundidas, já estão tão apavoradas com o que estão vivendo nos dias de hoje, já estão tão deturbadas como estão vivendo nos dias de hoje, que parece que já não conseguem mais ouvir a voz do seu Senhor, porque a todo tempo o bom pastor ele nos chama, a todo tempo ele está conosco, o porteiro está na porta do aprisco, que é o Espírito Santo de Deus, está cuidando de cada um de nós. Talvez você não consiga entender porque você passou por um grande livramento, é porque o porteiro está sempre cuidando de você. Talvez você não está entendendo o porquê a tua casa está indo tão bem, é porque o Espírito Santo está cuidando de você, é porque você também tem que ser uma boa ovelha, porque existem ovelhas nos dias de hoje que não precisam nem dar brecha para o inimigo entrar, elas simplesmente pulam a redil e passando momentos difíceis. Mas se você percebeu, toda vez que acontece alguma coisa, o porteiro está sempre te alertando de algo, está sempre falando no teu coração, não é por aí, não faça isso, não é assim, eu sei que está difícil, as coisas estão difíceis, mas não é por aí. Esse porteiro está sempre te avisando, até que o bom pastor chegue lá do céu e te leve para a glória. Esse Espírito Santo que é o porteiro está sempre te avisando, está sempre te mostrando algo no teu coração, está sempre dizendo para você, aquieta o teu coração, te acalma o teu coração. Então Jesus ele está narrando essa parábola, dizendo isso para os discípulos. E depois que o pastor chega na frente do aprisco, ele diz, ele conduz as suas ovelhas para fora, que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O bom pastor conhece as suas ovelhas, e as conduz para fora do aprisco, somente aquelas que são as suas ovelhas. Ele tem direção, tem destino, e por isso elas o seguem. Porque o bom pastor, ele tem direção. Ele tem destino para nós. Ele tem destino para a tua família, ele tem destino. Ele tem direção para você que se encontra sem direção. E essa direção é passos verdejantes, é águas tranquilas, como está dito no livro de Salmos, o capítulo 23. Ele me guia, ele me conduz, ele tem destino para você. O ladrão, o assaltante, ele não tem destino nenhum para você, ele veio só para te destruir, para te matar. Embora Jesus aqui não está falando do diabo, Jesus está falando aqui daqueles que são assaltantes, está falando de falsos profetas, embora nós sabemos que o inimigo também, ele é ladrão, ele é assassino, ele destrói as vidas. Mas a ovelha que conhece a sua voz, a voz do bom pastor, ela tem direção, ela tem um destino para seguir. E ela sabe que o melhor destino para se seguir é estar do lado do bom pastor. É estar do lado do bom pastor. Jesus não vem se apresentando aqui nesse momento como bom pastor. Ele vem se apresentando como a porta. Mais uns versículos adiante ele vai se apresentar como bom pastor. Aqui, Jesus está falando dos pastores que conduziam as ovelhas. Jesus está dizendo que as ovelhas não são deles. Hoje nós temos os pastores que são uma bênção na nossa vida, que nos conduzem e nos leva a caminhar um pouco mais adiante. Eles sabem que as ovelhas não são dele, as ovelhas são do bom pastor, que é Jesus Cristo, são dele. Eles têm ao lado deles estabelecido a força do Espírito Santo, que é o porteiro que os ajuda a conduzir. Mas até então aqui Jesus está dizendo que é a porta. Jesus está dizendo que é a porta, né?
E João capítulo 10, verso 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha, ela conhece a voz do bom pastor, né? Elas não conhecem o estranho, antes elas fogem do estranho, né? Porque o estranho não fala com elas, e se falar com elas, elas não entenderão, nem o conhecerão. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: como elas subirão por outro lugar? Ou pela janela? Como seguirão a outros pastores falsos por outro lugar? Pois não sabe onde está a porta e quem está na porta. Então a ovelha que ouve o seu Senhor, ela não vai ficar confundida. Mesmo que o ladrão fizer com que ela entre por outro lugar, pule a janela, ela não foi treinada para pular a janela, ela foi ensinada para entrar pela porta, porque o bom pastor, ele entra sempre pela porta, ele não vai entrar por outro lugar. Então as pessoas que conhecem, as ovelhas que conhecem o seu Senhor, o seu pastor, elas estão sempre instruídas para entrar pela porta. Agora os assaltantes, muitas vezes fazem com que as ovelhas pulem a janela, passem por debaixo da cerca, e não é essa a incumbência, não é isso que o bom pastor ensina. O bom pastor, quando ele chega de frente das ovelhas, ele chega na porta, porque a porta é Jesus Cristo, e ele fica do lado de fora. O porteiro conhece o pastor, e quando o pastor chama, as ovelhas conhecem a sua voz, e vão sair pela porta. Aleluia! E agora o texto que Jesus colocou mais firme no meu coração, que ele diz, João, capítulo 10, verso 7, ele vai dizer, eu, Jesus. E Jesus voltou a dizer-lhes, verdadeiramente vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O porteiro é o Espírito Santo, e Jesus é a porta das ovelhas. Eu acredito e tenho em mente que Jesus, naquele tempo, a Bíblia diz, né? Naquele tempo haviam lá em Jerusalém um muro, as 12 portas, a porta das ovelhas. Para que você possa entender o que eu estou pregando nessa noite, a porta das ovelhas era um lugar onde as ovelhas passavam por uma espécie de análise para que elas pudessem chegar até um sacrifício, né? Onde elas seriam oferecidas ali. Segundo alguns estudiosos, essa porta era bem apertada e passava uma ovelha por vez. Você que já é um bom entendedor pode entender o que eu estou pregando. Elas passavam por uma análise do sacerdote para ver se ela tinha algum defeito, alguma coisa, e só assim então ela era oferecida para o louvor da glória do Senhor Jeová. Só assim. E essa porta, ela era bem estreita, passava somente uma ovelha de cada vez. Elas passavam, era examinada naquela porta, né? Elas eram examinadas. Então Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas tinham que entrar por aquela porta, elas tinham que passar por aquela porta ali, né? Então é por isso que eu disse para os irmãos que quando Neemias resolve construir a porta das ovelhas, era ali literalmente era Jesus Cristo, vamos dizer assim, era Jesus Cristo, porque ele mesmo vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. E Satanás, ele quer de todas as formas destruir essa porta, só que ele não pode destruir essa porta. Porque Satanás, ele não tem audácia de enfrentar essa porta, né? Como os inimigos de Neemias fizeram, eles não tinham, os inimigos de Neemias, Sambalate, Tobias, Gersem, eles não tinham ousadia de entrar pelas portas, eles procuravam algumas brechas. Da mesma forma é o inimigo, ele não vai entrar pela porta porque ele sabe que a porta é Jesus Cristo e por lá ele não pode entrar, por lá ele não pode fazer nada, porque lá tem o porteiro Espírito Santo, porque lá Jesus é a porta das ovelhas. Porque o inimigo, quando chega diante da porta, ele é conhecido, ele é desmascarado,
É por isso que Jesus aqui vem se apresentando como a porta. Alguns versículos adiante, Jesus vai se apresentar como bom pastor, mas até aqui ele é a porta. Ele está se denominando como a porta. Essa porta das ovelhas ficava ao nordeste do templo. E por ali as ovelhas ofertadas passavam para o sacrifício, entravam no templo. Né? Essa era a primeira porta que tinha que ser restaurada, para que a igreja do Senhor passasse por essa porta. Né? Então Jesus era essa porta. A primeira porta que deve ser reconstruída é a porta das ovelhas, pois ela é a porta do relacionamento pessoal com Deus. Porque quando nós falamos de ovelha, falamos de sacrifício, falamos dessa porta, nós sabemos que a ovelha passava por aquele momento para ser sacrificada. Está falando o quê? Está falando de relacionamento pessoal. Está falando do nosso relacionamento. Eu não quero vos pregar a respeito da Covid-19, mas eu quero dizer para você que a todo momento Deus ele está nos provando, a todo momento Deus está nos olhando para nós, se nós estamos nos aperfeiçoando com isso, ou se nós estamos deixando o medo tomar conta de nós, que nós esfriemos, que nós desanimamos, para que nós esquecemos que Ele é o nosso bom pastor, para que nós possamos esquecer que Ele é a porta das ovelhas. E nós estamos numa alta análise de Deus. Deus está nos ensinando muitas coisas nesse dia, por esse dia que estamos vivendo. Então essa porta era um momento de relacionamento pessoal com Deus. Para a verdadeira ovelha, não existe tempo difícil, pois ela enfrenta muitas adversidades. Ela enfrenta a chuva, ela enfrenta o frio, ela enfrenta o sol escaldante. Para ela não tem um momento difícil, só para poder estar ao lado, né, do bom pastor, ou para estar diante da porta. Porque essas dificuldades hoje representam muitas vezes na nossa vida todo o pecado, toda a imundície, tudo aquilo que nos afasta, né? E a verdadeira ovelha, ela é intrínseca, né, no que ela vai fazer. Ela realmente era determinada. Quer dizer, ela pode passar pelo vale da sombra e da morte, né? E ela tem a convicção que mal nenhum sucederá na vida dela, porque ela tem, e ela está convicta, que ela entrou por uma porta, que ela é uma ovelha, que ela tem um porteiro que a protege, e que ela tem um bom pastor, que se chama Jesus Cristo, e que também tem bons pastores nos dias de hoje. Estou falando de pastores da igreja nos dias de hoje, bons pastores, aqueles pastores que realmente se preocupam com as suas ovelhas, né? Realmente que se preocupam com as suas ovelhas, e muitas vezes ficam noites e madrugadas e estão orando nesse momento pela vida de cada um de nós, para que tudo isso passe logo. Glória a Deus, aleluia. Então, como diz para os irmãos, ela enfrenta a chuva, enfrenta o calor, a tempestade, está disposta a passar pelo vale da sombra da morte, mas sempre na companhia do seu pastor. Ela não somente alimenta-se em pastos verdejantes, como também descansa sobre eles. É o que diz o comentarista. Realmente é maravilhoso, irmão, ver a nós que somos ovelhas tão frágeis, sendo cuidadas, tanto pelo porteiro, como pelo bom pastor. Somos frágeis demais, mas contudo o nosso bom pastor, ele nos guia, o porteiro está sempre nos alertando, e eu digo para vocês, o porteiro é o Espírito Santo, está sempre te alertando dos perigos. A ovelha ela é muito frágil. A ovelha, quando ela ia passar eu já ouvi muitas pessoas dizer isso, quando ela vai passar momento de morte, ela chega até a chorar, né? Porque e o que eu acho mais interessante, irmão, que quando aquelas ovelhas elas iam passar ali por aquela alta análise, porque a ovelha ela já sabe que ela vai passar pelo sacrifício. Ela já sabe, isso já está na vida dela. Ela vai passar por aquele sacrifício.
João capítulo 10, verso número 8 diz assim: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. De quem Jesus estava falando aqui neste momento? Jesus não estava falando de Satanás, porque ele também é ladrão e assaltante, mas Jesus estava falando, para que eu possa dar um exemplo para os irmãos. Davi, quando reinava, né, o seu próprio filho Absalão, diz o texto, roubava o coração do povo na porta do palácio e se oferecia como solução para os problemas do povo, mas era assaltante de corações. Quando se oferecia como solução diante do povo, isso é um mercenário assaltante. O próprio filho de Davi, Absalão, ele ficava roubando, né, porque ele era ladrão, assaltante de coração do povo na porta do palácio. Isso eram os que vieram antes de Jesus, os falsos profetas. Eles ofereciam uma saída para o povo, que essa saída não era Jesus Cristo. Tem muitos dias de hoje que estão fazendo dessa forma, tem muitos falsos mercenários que roubam o coração do povo, apresentam uma solução talvez para você, que essa solução não tem nada a ver com Jesus Cristo. Até então muitas pessoas estão caindo nesse engano, estão vivendo dessa forma, mas elas simplesmente estão sendo enganadas, porque não existe solução fora de Jesus Cristo. Você pode procurar a solução aonde você quiser procurar, nesses falsos mestres. Você não vai encontrar todo falso mestre que não apresentar Jesus para você, não dizer para você que Jesus veio na forma de homem, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e só Ele pode fazer com você. Esse é assaltante, esse não pode fazer nada por você. Tem muitos que procuram isso nos dias de hoje, tem muitas pessoas que procuram isso aí, são assaltantes. Quem foram esses mercenários antes dele? O farisaísmo era uma porta. Eles pregoavam a santidade, mas era falso. Os sacerdotes e os anciões do povo se julgavam a salvação do povo, mas todos eles somente assaltavam o coração do povo. Os fariseus se consideravam a porta e não entravam, e nem deixavam ninguém entrar. Mateus 23, o verso número 13. Vamos ler, irmãos, Mateus 23 e o verso número 13. Diz assim, Mateus 23 e 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, nem vós entrais pela porta, e nem os que estão entrando vos permites que entrem. Então Jesus estava falando aqui, era desses falsos mestres, porque eles induziam o povo, eles nem entravam pela porta que era Cristo, e também não deixavam que ninguém entrava, falava falsas heresias, pregava contra Jesus Cristo. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje, igreja do Senhor, tem muitos pregando contra. Não se converte a Jesus Cristo e ainda fica falando coisas para poder tirar as pessoas que estão reconhecendo que só Jesus é o Salvador. Era isso que os hipócritas naquela época faziam, os sacerdotes, os anciões daquela época. Então Jesus estava falando, quem eram eles? Eram esses que vieram antes dele, que não entravam pela porta e também não permitiam que ninguém entrava pela porta. Enquanto Jesus vai dizendo agora, no capítulo 10, no verso número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Mais uma vez nós temos que relembrar que Jesus se apresentou como as portas das ovelhas, em Neemias 3, capítulo 1. Neemias capítulo 3, verso número 1. Não devemos esquecer que a porta das ovelhas ficava perto do templo, onde elas entravam para ser examinadas, quer dizer, elas seriam abatidas. Mas eu quero dizer para vocês que haviam
duas coisas que aconteciam naquele momento, quando as ovelhas entravam pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas, ela tinha duas coisas que aconteciam ali. A primeira delas, as ovelhas entravam para o sacrifício, mas quando às vezes o templo ficava cheio demais de ovelhas, as ovelhas tinham que passar pelo mesmo caminho e eram levadas para fora da cidade, para o pasto, porque o templo se enchia de muitas ovelhas. Às vezes nem todas eram sacrificadas, mas elas tinham que passar pelo mesmo lugar. Elas passavam ali. Então ela também era um local por onde as ovelhas saíam, para pastar fora da cidade. Porque as ovelhas se acumulavam demais no templo. E diz o comentário que eu coloquei aqui, as ovelhas que entravam no templo para ser sacrificadas, percebiam que quando saíam de volta pela mesma porta, não tendo sido sacrificadas, muito maior era a sua alegria quando voltavam ao pasto. Então algumas ovelhas entravam, passavam pelo meu lugar, elas sabiam que talvez seriam sacrificadas, mas de repente elas não eram sacrificadas, elas saíam de novo para o pasto. Que alegria que tinham essas ovelhas. Da mesma forma somos nós, porque Jesus Cristo foi a ovelha que foi morto por cada um de nós. O castigo, que era para nós, Jesus, ele se fez ovelha por nós, ele foi sacrificado por nós. E hoje nós passamos pela porta das ovelhas e vamos sair adiante, porque agora não necessita mais sacrifício. O verdadeiro sacrifício já foi feito por mim e por você. É por isso que agora a ovelha ela tem muito mais alegria, porque ela não vai ser sacrificada. Como Jesus está falando aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aquelas ovelhas, elas sabiam que estavam premeditadas a ser sacrificadas, mas algumas entravam e saíam e iam direto para o pasto. Eu quero dizer para você, essa é a alegria que as ovelhas tinham, e essa é a minha e a tua alegria, porque Jesus Cristo, a verdadeira ovelha, morreu por cada um de nós. Hoje já não necessita mais sacrifício, como naquela época as ovelhas passavam por isso aí. Então, muito maior era essa alegria quando elas voltavam para o pasto. O que Jesus estava dizendo? Que ainda que a ovelha entre para ser sacrificada, ainda podem ter a oportunidade de viver, mesmo quando todos pensam que o seu fim chegou. Você lembra quando Paulo era aprisionado? Paulo constantemente, ele orava a Deus, pedia a Deus, para que lhe desse a oportunidade de sair pela porta, quando ainda estava em suas prisões. Ele pedia essa oportunidade para Deus, irmão, nós devemos pedir essa oportunidade para Deus. Sabe, Paulo, ele orava a Deus, ele pedia a Deus, Deus me dá uma oportunidade, para me poder sair por essas portas aqui. Quando Paulo estava nas suas prisões, e Deus nos concedeu muitas vezes que ele saísse pelas portas. Você lembra de Pedro, quando Pedro estava preso lá, a igreja orava, pedia a Deus, intercedia a Deus pela vida de Pedro, de repente Pedro aparece no meio dos irmãos. Esse castigo cabia para nós, irmão. Mas Jesus morreu por cada um de nós. Hoje é diferente, Jesus, que é a porta, anuncia o que veio para acrescentar vida às ovelhas condenadas à morte. Nós estávamos condenados à morte, irmão. Mas Jesus, ele veio para poder acrescentar vida a você. É por isso que eu estou dizendo para você, quando aquelas ovelhas passavam lá e não eram sacrificadas, e eram levadas de volta para o pasto, a mesma coisa somos nós. Hoje nós estamos nesse aprisco aqui, que é o mundo, onde existe bastante pastores, as ovelhas estão todas agregadas, o Espírito Santo continua cuidando de você, o bom pastor está prestes a chegar. Vocês têm que estar com o teu ouvido atento,
Porque a Bíblia diz que ao soar da trombeta, os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E nós, o que aqui estivermos vivos, teremos um encontro com Ele nos ares. Chegará o momento aonde Ele vai te tirar desse aprisco aqui. Aleluia! E preste atenção, o porteiro subirá com você. Você que entende que eu estou pregando nessa noite, chegará o momento aonde o pastor, o bom pastor, ele vai vir do céu, e a voz dele será uma trombeta anunciando o momento de tirar de você do aprisco, para te levar para a Nova Jerusalém, para te levar a passos verdejantes, para você entrar naquele lugar, para você entender, aleluia, você vai lá, você vai chegar lá, meu irmão. Então aquelas ovelhas, quando elas saíam, era como se fosse uma nova oportunidade. Sabe qual é essa nova oportunidade para mim, para você que é a ovelha do Senhor? É a graça de Deus. É a própria porta. É a própria graça. Essa é a nova oportunidade. Nós que éramos para poder passar para aquela porta, mas só que nós não era digno, porque nós só tem defeito e falha. Mas Jesus Cristo, que era a ovelha perfeita, Ele se sacrificou por nós. Ele passou por aquela porta. Nós somos muito falhos, nós não tínhamos competência nenhuma para passar. Mas Jesus, Ele passou por nós lá, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O verdadeiro e precioso sangue. Um dia eu disse algo aqui para os irmãos, num desses dias, que eu falei assim para os irmãos que Jesus, quando Ele começa a enviar os discípulos, Ele envia os discípulos e diz assim: eu vou enviar vocês como ovelha no meio dos lobos. Naquele momento eu fiquei pensando, como Jesus envia a ovelha no meio dos lobos, só que essas ovelhas, irmão, não são ovelhas comuns, elas são ovelhas especiais. Porque simplesmente é uma estratégia do Senhor Jesus Cristo. Porque como Paulo, ele fala aos romanos, revestir de toda a armadura de Deus. Você não é uma ovelha comum. Você recebeu algumas armaduras. É por isso que quando os discípulos chegavam naquele lugar, eles tinham autoridade, eles tinham o nome de Jesus. Você tem o nome de Jesus, que é algo maravilhoso, onde os demônios eles têm que obedecer, eles têm que cair por terra. Essas são as armaduras, porque Deus falou assim, revestir de todas as armaduras eram de Deus. E você é uma ovelha que recebeu uma armadura de Deus. Por isso não temais, não tenhais medo, não tema o inimigo, tapa as brechas, fecha os buracos. Tapa as brechas, dentro da tua casa, na tua família, aonde você for, no teu trabalho, que você está vendo, fecha as brechas, tapa as brechas. Tem muitas pessoas que não querem mais tomar conceito com os pastores nos dias de hoje, querem viver a sua vida de qualquer forma, fazem alguma coisa e depois ficam arrependidos do que fizeram, mas não tomaram conselho com o seu pastor, não perguntaram ao Espírito Santo de Deus se aquilo era correto fazer, se poderia ter feito, tomam as suas vidas, as suas decisões e levam as suas vidas, muitas vezes ao caos, porque uma vez que o inimigo acha uma brecha e entra dentro da tua vida, ali vai se estacionar o caos. E aí é só muita força e muita determinação, para você realmente voltar a fechar as brechas. Como eu li para os irmãos aqui, que Jesus fala, verdadeiramente vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Essa outra parte é brecha, irmão, é brecha. É brecha. O inimigo faz isso. O inimigo faz isso. E nós muitas vezes damos essas brechas. Nós estamos vivendo uns dias realmente difíceis. Mas é um dia que nós temos que nos alicerçar cada dia mais. Eu sei, está para chegar o momento aí, irmão. Mas Jesus está nos ensinando bastante coisa nos dias de hoje.
Então, irmãos, como o texto diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. 3 verbos dolorosos. 3 verbos dolorosos que o inimigo pode fazer se ele encontrar alguma brecha. São 3 verbos dolorosos: roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio para anunciar e veio para acrescentar vida às ovelhas condenadas à morte, pois ele veio para morrer uma vez para sempre, deixando as ovelhas condenadas vivas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sentiria sabendo que você era uma ovelha destinada a morrer? E de repente você soubesse que não precisaria mais morrer. Como você se sentiria? Sabendo que você estava destinado a morrer, de repente você recebe uma notícia dizendo que você agora, o que estava predestinado para a tua vida, que era morrer, agora não cabe mais a você. Eu acredito que seria um sentimento de alegria, mas você pode se sentir dessa forma. Tenha alegria, tenha ânimo no teu coração, porque Jesus morreu por cada um de nós. Então o dívito que era sobre nós, Ele rasgou o dívito que era escrito contra nós, morreu naquela cruz por cada um de nós, só para nos livrar da condenação da morte. Não estou falando para você dessa morte que nós iremos passar, a morte física, mas a morte espiritual, a morte eterna. Ele te livrou disso. A morte todos nós vamos passar um dia, a morte física. Vamos passar da morte para uma vida eterna com Cristo. Glórias a Deus por isso. Então esses 3 verbos aí, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, se você continuar acreditando na porta, no bom pastor e no Espírito Santo de Deus, Ele não vai te deixar frustrado. Você não ficará mais chorando ou se amargurando. Talvez você que já conhece esse bom pastor, talvez eu estou falando para você que não conhece esse bom pastor. Talvez você que recebeu um convite para estar nesse momento, ouvindo essa palavra, você que está numa sala de vídeo agora, ouvindo essa palavra, que talvez ele não conhece Jesus, talvez está sem esperança, aconteceu algumas coisas na tua vida, o inimigo entrou, você andou, fez alguma coisa, e às vezes você talvez não sabe como sair dessa situação. Você permitiu talvez que o inimigo viesse roubar a tua vida, viesse matar os teus sonhos, né? Viesse destruir todos os planos e projetos que talvez um dia você almejou no teu coração. Saiba que para você ainda há esperança, e essa esperança é o que eu vos prego neste momento, nesse tempo tão difícil. Ainda há esperança, aleluia, como a árvore cortada, que já não tem mais tronco. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore cortada, para aquela que talvez as suas raízes não tem mais força, ainda há esperança, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, nós sabemos que nós somos enxertados na oliveira. Nós éramos jambuzeiros brabo, nós não tínhamos mais como dar fruto, nós não tínhamos como fazer mais nada, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, sendo nós jambuzeiros bravos, nós fomos enxertados nele, e hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. Hoje nós somos os membros do corpo de Cristo, aleluia. Nós que não prestávamos para nada. E é isso que eu vos prego nessa noite, aleluia,
Que você nessa noite possa ficar com essa palavra que Deus colocou no meu coração. E a todos os amados irmãos que estão aqui comigo neste momento, orando, intercedendo a Deus, né? Que Deus possa os abençoar em Cristo Jesus, que Deus possa abençoar a tua semana, né? Que você possa entender, aleluia, que não existe solução a não ser Jesus Cristo na nossa vida, não existe outra solução. O mundo pode te apresentar várias e várias soluções, mas essa é a única solução que pode fazer o melhor pela tua vida. Que você possa ter sido abençoado nessa noite por essa palavra, né? Nós que agora iremos orar pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que deixaram aí, né, os seus pedidos de oração nesse momento, nós iremos orar, né? O pastor Nilton estará aqui lendo o nome de vocês, e logo depois o pastor Edson, acredito, estará orando por vocês, amém? Que Deus possa os abençoar em Cristo Jesus. Amém, querido? Que palavra, né? Como Deus, Ele é lindo ao falar conosco. Como Deus sempre fala conosco. Que Deus continue falando através de você e por você, querido, nessa palavra. Medite nessa palavra, querido. Procure buscar, procure meditar. Em momentos tão difíceis que nós estamos passando, o momento nosso é meditar na palavra. E obrigado por ter nos dado esse crédito, querido, por estar nos anotando o seu nome. Vamos estar lendo para que você possa estar junto conosco, levantando um clamor pelas vidas que aqui vão estar sendo faladas, pela tua família, em nome de Jesus. Nossa irmã Rosa e família pede oração, Emílio e família pede, Lene e família, Graziele e família, Vivian e família, Ademir e família, Damares e Gedielson, Geni e família, Alexandra e família, Joyce e Fernanda e família, Sandra e família, Gisele e família, Renata e família, Nicole e família, Augusto, Elisângela, Rosana e família, Nedes e família, Aline, Carme e família, Tiago Silva, Érica e família, Presbítero Everton e família, Gisele Montanini, Luciene e família, Elaine Santana e família, Carlos Guilherme, Regiane Caporal e família, Igor e família, Joyce e família, Mariana e família, Daniela e família, Luizinho e família, Anderson Moretti e família, João Moretti e família, Marilza Rodrigues e família, Júlio, Bárbara, Odara e família, Joel e família, Pedro Madeira e família, Natália e família, Luiz Henrique e família, Maria Aparecida e família, Presbítero Willi e família, Vinícius e família, e também vamos estar orando, querido, em nome de Jesus, pelos nossos caminhoneiros. Nós aqui na igreja temos também 2 pessoas que trabalham com o caminhão, que Deus continue protegendo eles, em nome de Jesus, e também pela nossa cidade, pelo nosso país, querido. Não se esqueça de orar pela nossa cidade e também pelo nosso país. Amém, pastor Edson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Palavra maravilhosa essa nessa noite, amém. Jesus, Ele é o bom pastor, amém. E Ele diz que não tem ninguém que tenha maior esse amor do que Ele de dar a sua própria vida por cada um de nós. Então, nessa noite, amado, uma palavra tremenda que o presbítero Moever trouxe, amém, falando sobre o amor, sobre a grandeza, sobre o cuidado que Jesus tem de nós, amém, o cuidado que Jesus tem dos seus, amém, aleluia. Então, nessa noite nós vamos orar por esses nomes, por essas famílias. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, participando dessa live, aleluia, e que você que esteja na tua casa agora, vamos pôr nossa fé em ação, ore nessa semana, né? Nosso prefeito mandou uma mensagem que está para abrir algumas coisas, principalmente as igrejas, comércio também, algumas coisas, moderado, mas está para abrir. Então vamos orar por ele, vamos orar pela nossa nação. O Brasil precisa voltar a caminhar, queridos, amém? E eu creio que Deus tem uma bênção especial para você nessa noite. Deus tem algo na tua vida para realizar nessa noite, aleluia. Abre o teu coração nesse momento e pede com fé, acredita
acredita no teu milagre, acredita na provisão de Deus, aleluia, porque o céu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos uma intimidade, aleluia, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento, você que pode estar aí nos ajudando, os obreiros estão aqui, amém, aleluia, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, exaltar o teu nome. Está aqui nas minhas mãos esses nomes, que essas pessoas confiaram, meu Pai, de mais uma vez, nós estamos clamando por elas, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós vamos nesse momento orar por essas vidas, pedir a tua compaixão. Senhor, perdoa o pecado, Senhor, liberta, meu Pai, de vício, de bebida, de cigarro, de droga. Senhor, liberta também, ó Pai, da prostituição, liberta também, ó Pai, de todo o poder das trevas, de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Em nome do Senhor Jesus, vai curando essas vidas, vai libertando essas almas, vai transformando, meu Pai, salva vidas, traz cura, traz libertação, traz uma mudança de vida, meu Deus, porque a tua palavra diz, verdadeiramente, se o Filho vos libertar, sereis livres, e nós estamos livres. Pai, nós profetizamos agora, cura, libertação, mudança nessas vidas, meu Pai, enfermidade, em nome do Senhor Jesus, saia dessas vidas, saia agora, saia demônio dessas vidas, sai enfermidade, sai dor de cabeça, dor das pernas, dor da coluna, em nome de Jesus, sai agora, Pai, aquele que está desempregado, abre a porta de emprego, abre, Pai, abre as portas, prospere, derrama do teu Espírito agora, Pai. Oh, xarabanaba suria decou, reabiaçu decanta rabanabia, xiribia darabassuria decou, ai decanta rabassuria decai. Pai querido, faz uma grande obra, Pai, e opera grandemente, porque o Senhor é fiel. A tua palavra diz que o Senhor é fiel, e eu creio que na autoridade que é no teu nome, o Senhor está visitando essas vidas agora, o Senhor está curando essas vidas agora, está libertando essas almas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua cura, receba a bênção, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba aí, irmão, receba, irmã, amigo, família que está nos vendo, receba aí a tua bênção, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toma posse agora, nós oramos e pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, sua casa, amém? Quero agradecer aos irmãos que têm nos assistido, que têm compartilhado conosco, continua compartilhando, amém? Aleluia, eu creio, permitindo o Senhor, amanhã nós teremos oração aqui à noite, você é convidado para estar aqui, a igreja, amado, vem orar, nós estamos orando aqui na segunda-feira, precisamos, obreiro principalmente, mas precisa estar aqui conosco orando, estamos aí, nós precisamos, amado, orar nesses dias, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Também, amados, na terça-feira nós teremos novamente, mais uma vez aqui, se não for decidido amanhã, amém? Aleluia, para nós começar nossos cultos novamente, né? Aqui na distância, com máscara certinho. Na terça-feira, se não for decidido, nós estamos mais uma vez numa live aqui, levando uma palavra para sua casa, para sua família, amém? Que Deus possa estar te abençoando, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, amado, nos ajude em oração, a Igreja Filadélfia, um beijo no coração de vocês, estamos com saudade, precisamos estar juntos louvando e exaltando o nome do Senhor. Então abre o teu coração, aleluia, divulgue esse vídeo, divulgue essa live, divulgue ela, passa para alguém que precisa de ouvir uma palavra, uma mensagem de paz, de cura, de salvação, como foi dessa noite.
Então toma posse, irmão, toma posse e faça dessa ferramenta, aleluia, boas obras na tua vida, amém? Nós oramos, agradecemos, amém? Vamos agradecer, Pai, eu quero te louvar pela vida do Vinícius, pela vida do presbítero, irmão William, pela vida do presbítero, irmão Ervo, pastor Nilton, a vida do diácono, irmão João, minha vida, abençoa, Senhor, abençoa, Pai, dá uma grande vitória, leva cada um de nós em paz agora, nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, meu Pai, vem mover as águas nessa semana, vem mover o teu poder, meu Pai, suidecou marabacheia, vem mover agora, Pai, uma semana abençoada, meu Deus, vem mover sobre o Brasil, sobre a nossa nação, um grande livramento, curas, milagres, maravilhas nessa nação, meu Pai, porque eu creio, meu Pai, que estamos pregando uma palavra de um Deus vivo, e Ele vela para cumpri-la, e eu creio que o Brasil está debaixo das mãos onipotentes do nosso Deus, aleluia, eu creio que estamos escudados, asseguro debaixo dessas mãos, receba a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, derramado em todos os vossos corações, unidos numa só fé, vamos dizer, amém, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.